aqui o que eu estava falando, só para ficar claro. Então, o que o Coase está falando? O Coase está dizendo o seguinte, que em certas circunstâncias, a solução, o acordo, a conciliação entre as partes pode ser melhor para ambas partes do que um julgamento, uma ação, enfim, penal, né? Um litígio, vamos dizer assim, ou uma intervenção direta do governo. É um pouco o que ele está dizendo. Então, o famoso teorema de Coase seria uma solução alternativa à solução tradicional de impor restrições e aplicar impostos para as externalidades negativas e, no caso das externalidades positivas, incentivar ou dar subsídio. Então, o que diz o teorema de Coase? Quando as partes podem negociar a custos baixos e com possibilidade de obter benefícios mútuos, o resultado das transações será eficiente, independentemente de como estejam especificados os direitos de propriedade. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, eu vou explicar isso aqui, mas a primeira coisa que eu queria dizer é que os livros, em geral, não sei porquê, não é o que ele fala, dizem que o teorema de Coase diz que se os custos forem zero, a negociação entre as partes é melhor. Isso ele nunca falou, eu não sei que viagem que o pessoal... Ele não fala isso, ele diz o seguinte, se o custo de negociar não for muito alto e há possibilidade de ter um benefício mútuo nessa negociação, o resultado dessa conciliação, desse acordo, pode ser melhor do que um litígio, um contencioso, ou pode ser melhor do que a intervenção direta do governo. Tá certo? Então, por exemplo, naquele caso que eu estava falando do tecelão e do médico, né? Então, a pergunta é a seguinte, quem tinha o direito de propriedade? Foi o tecelão que comprou lá o local para ele produzir e o médico chegou depois? Então, será que cabe o médico, então, processar o tecelão? Então, ele pensa o seguinte, nesse caso não seria melhor que eles chegassem num acordo e, de repente, se o direito de propriedade é do tecelão, então, se o médico quer atender, o médico, então, paga uma importância, entra num acordo, paga uma importância, por exemplo, ao tecelão, para ele diminuir a produção dele, ou para ele parar a partir de uma certa hora. Ou o contrário, não, o médico estava estabelecido e aqui o tecelão chegou depois. O médico já tinha estabelecido a consulta dele, o tecelão chegou depois. Então, nesse outro caso, o direito de propriedade, digamos assim, estaria com o médico. Então, caberia, de acordo com o Coase, que ao contrário, né, que o tecelão desse uma compensação ao médico. Então, vejam que ele fala o seguinte, isso é independente de quem tem o direito de propriedade. O que ele está falando é que uma solução de negociação, de acordo, de conciliação entre as partes, poderia ser melhor do que a briga judicial ou a intervenção direta do governo. Porque quando o governo intervém com imposto e com subsídio, por exemplo, ou com restrições ou incentivos, ele já está definindo, como eu falei para vocês, quem é a vítima e quem é o agressor. Então, o Coase pega um pouco essa visão do advogado que você tem que olhar os dois lados, né? E vamos combinar, se dá para ter uma conciliação, vamos tentar uma conciliação antes de tomar uma outra medida, tá claro? Então, ele usa essa filosofia, essa ideia, digamos assim, que está muito presente no exercício do direito, e ele leva isso para resolver problemas econômicos. E aí vocês vão dizer, pô, por que o cara ganhou o prêmio Nobel? Porque ele mudou completamente a maneira de se olhar esses problemas, inclusive a questão da regulação ambiental. Vocês já devem ter ouvido falar dos créditos de carbono, né? Então, como é que funciona a questão do crédito de carbono? É uma aplicação, no fundo, do teorema de Coase, porque o crédito de carbono, como é que funciona? E, inclusive, essa mesma solução foi implementada nos Estados Unidos para despoluir uma série de rios. Então, qual é a ideia aqui? O governo estabelece um limite máximo de
poluição ou um limite máximo de emissão, sei lá, de gás carbônico. Então, ele pega assim, sei lá, 100 é o limite máximo, e ele então faz 10 vouchers de 10. E esses vouchers, que são os direitos a contaminar, então ele cria um direito de propriedade. E ele faz um leilão, e esses direitos são comprados, vamos supor, pelas empresas que querem se estabelecer. Perfeito. Então, qual é a ideia, qual é a vantagem dessa solução descentralizada frente àquela outra solução de colocar um imposto, reduzir a produção? Vejam vocês, quando você chega para a fábrica, para a usina que está contaminando o rio, e você aplica o imposto, você não está necessariamente incentivando ela a investir em tecnologia para reduzir a poluição. Agora, quando você cria um mercado, quando você cria um direito de propriedade para o cara poluir, aquilo para ele passa a ser um ativo. Ele paga por aquele voucher, aquilo passa a ser um ativo, o governo limita a poluição ou a emissão total, e aí o que acontece? Se uma outra empresa quiser se estabelecer naquela indústria, ela vai ter que comprar das empresas estabelecidas aquele direito. Então, eu comprei isso aqui, esse direito a poluir, isso para mim tem um valor. Eu paguei 10 por isso aqui. Então, eu vou estar incentivado a investir em tecnologia redutora de poluição, para quê? Para eu poder ter isso como um ativo e vender para outra empresa que queira se estabelecer. Então, você não causa um dano à atividade econômica, porque, vamos combinar, seria lindo se todo mundo pudesse só andar de bicicleta e não ter nenhuma poluição, mas a economia para. Quer dizer, você tem que ter uma meia medida, né? Você não pode aplicar medidas extremas, nem matar todo mundo com a poluição, nem voltar a uma idade que, sei lá, pré-industrial, tá certo? Então a gente tem que ter a verdade aí, como muitas vezes está no meio. Tá? Então, a ideia dele é que a solução em que as partes chegam num acordo ou até formam um mercado pode ser mais eficiente do ponto de vista econômico e social do que, muitas vezes, o litígio ou a intervenção do governo obrigando as empresas a produzir mais ou a produzir menos, tá certo? Então, foi muito influente. Os direitos de emissão, os créditos de carbono têm a mesma lógica, tá? Então, isso é uma coisa muito implementada mundo afora, e eu tenho aqui um exemplo. Agora, atenção, ele fala que isso pode ser uma solução viável quando os custos de negociar não são elevados, tá certo? Isso é importante de frisar, e independentemente de como os direitos de propriedade estejam especificados. Agora, o que sim tem que haver é que esses direitos de propriedade têm que estar claramente estabelecidos. Isso é importante. Então, um exemplo aqui, bom, o que é o direito de propriedade? Conjunto de regras legais que descrevem o que as pessoas ou as empresas podem fazer com aquilo que lhes pertence. E aquela história do rio, se os residentes na beira do rio fossem donos do rio, eles podem controlar as emissões que existem no rio, e a ideia dele é que a eficiência econômica pode ser alcançada sem a intervenção do governo, quando a externalidade envolve um número pequeno de participantes e os direitos de propriedade estão estabelecidos. Então, aqui num exemplo, vamos imaginar o seguinte caso. Eu tenho aqui a empresa, né? Eu tenho pescadores e tenho a empresa que contamina o rio. Então, evidentemente que a produção da empresa gera uma externalidade negativa que reduz o lucro dos pescadores, porque se o rio está poluído, os peixes morrem, enfim, eles vão pescar menos. Então, aqui eu tenho o lucro da empresa, o lucro dos pescadores, o lucro total. Então, eu tenho as seguintes situações. Lucros diários, sem filtro e sem tratamento de água, a empresa ganha 500, os pescadores ganham 100, o lucro total é 600, é a soma. Agora, com filtro, sem tratamento de água, a gente está assumindo aqui, por hipótese, que a empresa pagaria pelo filtro e os pescadores pagariam, eventualmente, pelo
tratamento da água. Então, se a empresa aplicar o filtro, ela paga 200, então o lucro dela cai de 500 para 300, e o lucro dos pescadores aumentaria de 100 para 500, porque o rio fica mais limpo. Agora, se a empresa não coloca o filtro, e são os pescadores que vão investir no tratamento de água, a empresa não muda o lucro dela de 500. Agora, os pescadores vão gastar 300, por hipótese aqui, nessa descontaminação da água. Então, o lucro deles vai baixar de 500 para 200, mas é melhor do que aqui, que o lucro baixava de 500 para 100. Tudo bem? Tá? Então, eu estou meio que dando as regras do jogo aqui. E com filtro e com tratamento de água, bom, o lucro dos pescadores diminui, porque eles pagam 200, né, aqui eles pagariam menos pelo filtro, porque a empresa também está... perdão, eles pagariam menos pelo tratamento de água, em comparação a esse caso, porque a empresa está colocando filtro. Mas aqui, olha só, se a gente somar o lucro das duas, da empresa e dos pescadores, qual é a melhor solução? Do ponto de vista da eficiência, qual é a melhor solução? A melhor solução é essa aqui, em que a soma dos lucros é 800, tá certo? Então, olha só, a solução mais eficiente, então, seria essa. Qual é essa solução? Com o filtro sem o tratamento de água. Então, vamos imaginar o seguinte. Agora eu vou distribuir os direitos de propriedade, né? Então, aqui eu descrevi para vocês a situação e aqui eu estou colocando os direitos de propriedade. Estou estabelecendo arbitrariamente os direitos de propriedade. Então, por exemplo, se a empresa tem o direito de despejar efluente, de poluir, e aqui se os pescadores têm o direito a ter água limpa. Então, eu tenho a situação sem cooperação, né, o equilíbrio não cooperativo e o equilíbrio cooperativo, certo? Então, como é que vai funcionar? Se nós vimos o seguinte, se a empresa tiver o direito, né, digamos assim, a contaminar o rio, o que vai acontecer? A empresa não vai investir em em instalar o filtro, ok? Então, o lucro dela permanece sendo 500. O lucro dos pescadores, a gente viu, cai para 200 nesse caso. O lucro total seria 700. Tá? Então, sem cooperação, é aquilo que a gente sempre vê aqui na teoria dos jogos. O equilíbrio não cooperativo é sempre inferior em termos de resultado para o conjunto. Se os trabalhadores, os pescadores tiverem o direito de propriedade, estiver com esses pescadores, eu aqui tenho uma situação melhor em termos de eficiência, tá certo? Por quê? Porque aí eles vão, se eles têm o direito a ter água limpa, eles vão exigir que a empresa compre o filtro. Se a empresa comprar o filtro, o lucro dela cai para 300, porque o filtro custa 200. E aqui o que acontece? O lucro dos pescadores, a gente viu, aumenta para 500. Então, a soma total aqui é 800. Como a gente viu, a melhor solução aqui, se não houver nenhum tipo de coordenação, é que haja a compra do filtro sem o tratamento de água. Agora, e se a gente deixar a empresa e os pescadores negociarem, tá? Porque o que acontece? Onde é que está o espaço aqui de ganho para negociação? Vejam vocês o seguinte, a gente viu aqui, vou voltar para essa tabela. Aqui, o que acontece? Se a empresa coloca o filtro, o lucro dos pescadores é o máximo aqui, aumenta para 500, tá certo? Só que o da empresa cai para 300. Se os pescadores colocarem o filtro, né, o lucro deles, no fundo, em vez de ser 500, cai para 300, tá certo? Então, eles têm aqui, eles estariam dispostos a pagar até 200
que é a diferença entre 500 e 300, para a empresa colocar o filtro, tá certo? E no caso aqui, o que acontece? A empresa, se ela colocar o filtro, ela, na verdade, vai ficar, o lucro dela cai de 500 para 300. Então, na verdade, tem um espaço em que o filtro custaria 200, os trabalhadores estão ganhando aqui 300, tá certo? E, portanto, o ganho final é 100. Esse ganho poderia ser compartilhado, aqui, se há cooperação, entre a empresa e entre os pescadores. Então, esses 100 poderiam ser 50 para a empresa, 50 para os pescadores, somando 800. Ou se a empresa tem o direito a contaminar. Se o direito a ter água limpa é dos trabalhadores, a gente viu que aqui o que vai acontecer? Eles vão obrigar a empresa a comprar o filtro, eles aumentam o lucro a 500. Então, aqui o resultado, independentemente de quem tem o direito de propriedade, seria o mesmo. Ou seja, aqui, o que eu quero dizer com tudo isso é o seguinte: você tem um espaço de negociação entre os pescadores e a empresa, você tem esse espaço de negociação, esse espaço de negociação gera, pelas contas aqui, um ganho de 100, tá certo? E aqui, independentemente de quem tenha o direito de propriedade, a solução melhor é a negociação entre as partes, que vai chegar a aqueles 800, né, que era a solução mais eficiente pelo que a gente viu. Então, esse é um exemplo simples, só para mostrar que aqui, independentemente de quem tenha os direitos de propriedade, nesse caso, uma solução de conciliação, de negociação entre as partes, poderia ser superior do que uma solução mais impositiva, no caso aí, o governo intervindo, cobrando imposto, ou até a questão do litígio. Agora, aqui tem a questão importante de que os direitos de propriedade têm que estar definidos. E outra coisa, a gente está supondo aqui que os participantes são em pequeno número, né? Porque, por exemplo, imagina você querer agora emitir direito de poluição para todos os carros em São Paulo, né? São milhões de carros. Então, o custo de você administrar, de você criar e fazer funcionar esse mercado, que poderia ser uma ideia atraente, né? Você dizer, não, vamos agora ter uma coisa, sei lá, compra na banca, uma outra zona azul aí que você compra, e você vai ter direito, então, sei lá, a usar seu carro no dia de rodízio, por exemplo. Então, tudo bem, aí o que acontece? Eu posso não usar isso aí, vender para o meu vizinho e pegar o metrô, né, fazendo analogia com aquela coisa de incentivar a empresa a despoluir. Então, poderia ser uma solução até interessante. Só que o custo de administrar e fiscalizar o cumprimento de todo esse sistema é proibitivo. Então, nem sempre essa solução descentralizada, essa solução de negociação, ela é economicamente viável. Ela pode ser muito cara. Aí não tem jeito mesmo, se não houver possibilidade de você chegar a uma melhor solução através da negociação, aí ou realmente você vai para solução jurídica, digamos assim, ou você tem que contar com as determinações e as normas que o governo possa implementar, ou até imposto e subsídio. Está claro o que eu falei, pessoal? Ou não? Então, eu também poderia, eu não fiz a matriz aqui, mas eu também poderia fazer uma matriz de payoff para aquele jogo ali da empresa e dos pescadores, né? Então, na verdade, eu teria o equilíbrio não cooperativo, ele soma sempre menos que o equilíbrio cooperativo, né? Nesse caso aqui. Então, eu tenho 700, aqui eu tenho 800. Então, a cooperação aqui, evidentemente, dá melhores resultados. E aqui, esse teorema de Coase ele foi muito aplicado, né, como eu disse para vocês. Inclusive, em 87, teve um problema que tinha muito vazamento de lixo na costa de Nova York, e isso poluía as praias de Nova Jersey. E, em vez deles entrarem num litígio,
eles chegaram num acordo. Então, Nova York passou, Nova Jersey financiou uma parte do controle da poluição em Nova York, e eles chegaram numa solução de acordo que foi muito mais vantajosa para ambos e muito menos cara em termos de processo legal, em termos de tempo. Tá? Então, é uma aplicação, novamente, de uma solução descentralizada, de uma solução de barganha. Ok? Bom, tem muitas extensões, né? Um tema que, como eu disse para vocês, nem que a gente tivesse mais uma semana de aula, a gente não esgotaria, né, os temas possíveis aqui de extensão. Por exemplo, a gente pode falar dos leilões. Os leilões tem toda uma linha de pesquisa nova, pegando os leilões e analisando os leilões também à luz da teoria dos jogos. Por quê? Porque o leilão é a interação realmente total entre a pessoa que está fazendo o lance e, digamos assim, os outros participantes do leilão. Eles estão interagindo diretamente, né? Então, quando tem uma obra de arte, ou quando tem até a gente pode estender para o caso das concessões, das licitações, né, públicas, a teoria dos leilões, então, é uma aplicação de teoria dos jogos, em que você tem que levar em consideração a inter-relação, a interação que existe entre os participantes do leilão. Então, tem aquela coisa, o leilão, nossa, tem várias coisas. Tem leilão inglês, holandês, leilão com aquele envelope fechado, né? Então, tem o leilão inglês, é o tradicional, aquela coisa que o cara levanta, né? Faz o lance e leva, arremata aquele que fizer, né, o maior lance. Então, aí é pura teoria dos jogos, porque você tem que ter mais ou menos uma ideia de qual será o lance máximo do cara que você quer derrotar. Então, por exemplo, eu quero comprar um quadro e minha disposição máxima a pagar é 200. Então, eu não posso oferecer 300. Vai que o leiloeiro arremata, eu tenho que pagar 300, eu vou sair perdendo. Meu payoff vai ser negativo, né? Então, se a minha disposição a pagar é 200, a máxima, eu tenho que olhar quanto seria a disposição a pagar do outro candidato, né? Então, sei lá, a disposição a pagar dele, vamos imaginar que fosse 150. Então, o que eu faço? Eu chego e ofereço 180, porque aí eu tiro ele da jogada e, ao mesmo tempo, eu continuo tendo um payoff positivo. Estou explicando de forma muito simplificada. Então, isso aí tem toda uma teoria sofisticada, porque vai depender do tipo de leilão, né? Evidentemente, o resultado. Podemos estender isso para as concessões e, agora, modernamente, para os leilões na internet. Né? Não tem esses sites que fazem leilão, até tem sites de antiquário, né, que fazem leilão, aí você dá o lance. Então, imagina, tem todo um estudo super sofisticado desse tipo de leilões, mas se a gente pensar, tudo aqui é a questão da interação. Eu não cheguei a comentar aqui, mas tem alguns economistas, por exemplo, um economista chamado David Krebs, com K, ele é um grande especialista em teoria dos jogos. Ele escreveu um livro que vê a economia inteira como tudo teoria dos jogos, a lei da oferta e da procura, porque, na verdade, você pode pensar que tudo é uma interação. Eu até estava falando com alguns alunos aqui no intervalo que a teoria dos jogos tem uma coisa muito interessante. Depois que você estuda ela, que você tem contato com ela, você passa a olhar a realidade de outra forma. Não sei se está acontecendo isso com vocês, mas a gente começa a pensar diferente, né? Então, muitos alunos que eu dou aula de teoria dos jogos, eles perguntam para mim: não, professor, mas para que serve isso? Eu vou ficar fazendo a matriz em casa? Não, mas serve para você tomar consciência que tem que combinar com os russos, tá certo? Ou seja, que a gente sempre tem que levar em consideração no nosso convívio até social, né? A gente não vive numa ilha deserta. Até o Robinson Crusoe convivia com sexta-feira, não é isso?
Então, a gente não está numa ilha deserta, você interage no seu trabalho, na sua casa, no campo profissional. Então, a gente tem que levar em consideração as ações, reações e contra-reações de tudo que nos envolve, tá certo? Economia do crime. O que é economia do crime? Atenção, cuidado, não é que a economia esteja incentivando o crime, por favor, tá certo? Ninguém está dando nenhuma. A economia não incentiva isso. Mas a ideia aí é analisar o delito, analisar o incentivo a cometer o crime à luz dos incentivos econômicos e da teoria dos jogos. Então, qual seria a ideia? Partimos da ideia de que tudo é uma análise de custo-benefício, como eu falei para vocês. Então, a ideia do economista, isso daí se deve também a outro prêmio Nobel de Economia, é o pessoal de Chicago. O pessoal de Chicago tem a maioria dos prêmios Nobel de Economia. O Ronald Coase era da Escola de Direito de Chicago, aquele autor que escreveu aquele livro, Teoria dos Jogos e Leis, e Direito, que eu falei para vocês, e Lei, né? Que eu falei para vocês, também de Chicago. Então, o pessoal tem uma tradição grande ali. Então, teve um economista que faleceu ano passado, por sinal, o Gary Becker. Ele é um prêmio Nobel também muito famoso. E ele recebeu o prêmio Nobel porque ele aplicou essa ideia da análise de custo-benefício economicista em campos que antes não eram tradicionalmente, não tinha tradicionalmente esse enfoque. Então, por exemplo, no caso do crime, ele tem um artigo clássico que chama-se Crime e Punição, um artigo dos anos 50. Então, isso daí influenciou muito, inclusive, as sanções das instituições antitruste. Isso até hoje é referência. Então, a ideia do Gary Becker é a seguinte, que o criminoso ele tem um custo e ele tem um benefício. Então, por exemplo, vamos dizer, o traficante, ele tem a receita de vender a droga. Só que qual é o custo principal para ele? Não é tanto o custo operacional, né? O custo principal para ele é ser apanhado, ser preso, né? Então, só que isso daí não é um evento certo. É um evento probabilístico, né? Inclusive, teríamos até duas probabilidades. A probabilidade do cara ser preso e a probabilidade do cara ser condenado. Mas vamos simplificar, vamos dizer, o cara foi condenado, vamos resumir. Então, o que acontece? A ideia do Gary Becker é a seguinte, o cara compara o custo com o benefício. Então, desse ponto de vista, ele é racional. Se a probabilidade dele ser apanhado é baixa, e se a pena ou se a pena é baixa, o que o cara vai dizer? Opa, o custo esperado de eu ser apanhado, de eu ser condenado, de eu ser preso, ou de eu pagar uma multa, a gente pode estender isso para outras áreas também, vai ser menor do que o benefício. Então, o que prevê o modelo? Que o criminoso, então, o crime aumentaria, ou, de alguma forma, seria visto como algo compensatório. Está clara a ideia, pessoal? Então, ele insiste muito nisso, que para você... Claro que depois teve muito desenvolvimento, mas a ideia inicial dele era a seguinte, ou você aumenta a pena, ou você aumenta a chance do cara ser apanhado. Ou as duas coisas. Depois, claro que teve muito desenvolvimento, hoje os modelos, isso é todo um campo de pesquisa em economia do crime, e o pessoal também hoje envolve aspectos como desemprego, como oportunidade de trabalho, como outros elementos do entorno que podem também levar o cara a cometer o delito, não somente essa análise de custo-benefício. No campo dos jogos, isso tem a ver com aqueles jogos que o Décio mostrou para vocês, aqueles jogos que envolvem probabilidade. Então, por exemplo, se tem uma ronda policial, se a ronda policial for feita sempre na mesma rua, no mesmo lugar, no mesmo horário, o bandido vai saber que, que é muito provável que a polícia esteja por ali e ele vai praticar o delito em outro lugar. Então, qual é a ideia aqui? É a mesma ideia do blefe do pôquer. Você deve surpreender o criminoso. Então, tem toda uma linha de pesquisa
baseada naqueles jogos de estratégias mistas, que envolvem probabilidade, nesse caso aí, da polícia aparecer, enfim, tem toda uma linha de pesquisa nessa área que também é muito interessante. Infelizmente, isso aqui no Brasil está começando, né, esse interesse de aplicar a teoria dos jogos. Tem alguns trabalhos no campo do direito, mas ainda é muita coisa que está em inglês, que está em outros idiomas, tá certo? Mas tem livros, tem estudos, tem vários livros. Se vocês entrarem na Amazon, tem vários livros de economia do crime. É muito interessante, inclusive até com casos de estudo, né? Será que a pena de morte reduziu o crime, não reduziu? A evidência é bastante controversa. Tem estados americanos em que não houve, não me lembro agora que estado, se era o Texas, porque isso varia de estado para estado lá, mas eu me lembro que tem um estudo famoso em um determinado estado que a mudança porque era prisão perpétua e passou a ter pena de morte. Então, eles analisaram a incidência de crimes a partir da mudança da legislação. Então, nesse estado americano, que agora não me lembro, não me vem à memória, não houve mudança na quantidade, na proporção e na quantidade de crimes cometidos pela mudança de prisão perpétua à pena de morte. Então, é um assunto bem polêmico e que também a gente usa a teoria dos jogos para, de alguma forma, definir. Tem também, eu me lembrei de vocês outro dia, porque a gente estava falando de jogo aqui, de ameaça, tem também alguns estudos aí no campo dos sequestros. Eu vi um livro novo sobre negócio de sequestro aí, tipo Estado Islâmico. Então, os caras fazendo também teoria dos jogos com esse negócio, né? E aí, um pouco, tá tendo muita polêmica lá nos Estados Unidos, o negócio lá do Obama, né? De que agora eles vão querer negociar, né? Porque, por exemplo, o governo do Japão, no passado, não negociou, e inclusive morreram aqueles reféns. Então, tem todo estudos também feitos nessa área, né? Infelizmente, uma área que está, enfim, tá aumentando o interesse. Para o pessoal que trabalha em banco, recuperação de crédito. Então, tem modelos de recuperação de crédito baseados também na teoria dos jogos. Próprio modelo de concessão de crédito, pensando como um jogo também sequencial. Então, você pode fazer toda aquela indução retroativa, né, e ver o resultado do jogo de trás para frente, se vai pagar, se não vai pagar. Enfim, tem toda uma linha nessa parte de crédito, de recuperação de crédito. Políticas macroeconômicas. Então, o Décio também comentou com vocês aquele jogo do covarde, né? Aquela coisa da reputação. Então, eu me lembro que ele chegou a falar aqui, aquela história que a gente vê em filme americano mais antigo, do pessoal fazer racha com os carros, mas o racha no sentido de acelerar um carro contra o outro e perde a brincadeira quem desviar no último momento, né? Então, o pessoal usa como exemplo na teoria dos jogos, isso aí eles chamam de jogo do covarde. O chicken game, chicken no sentido de covarde, a gíria em inglês, né? Então, o covarde, então, na última hora, dobra direito. Então, quem é que ganha esse jogo? O cara que cria a reputação de que é meio maluco. Então, aquela coisa que a gente assume que os jogadores são racionais, mas às vezes uma irracionalidade, entre aspas, ou um fingimento de racionalidade pode se provar bastante racional, no sentido de que você cria reputação. Naquela coisa dos preços predatórios, das empresas que querem ameaçar e desencorajar a entrada nos mercados, a gente também pode falar dessa racionalidade da irracionalidade, tá certo? Eu não sei se eu cheguei a comentar aqui que tem vários exemplos, né, com a American Airlines, mas acho que eu cheguei a comentar aqui que a American Airlines, em 2001, ela praticou preços predatórios. Todo mundo sabe que são preços predatórios? Cobrar preço abaixo do custo, né? É a mesma coisa que dumping ou não? Qual a diferença? Sim, exatamente. O dumping tem a ver com
exportação, com vender em mercados fora do país e fazer a mesma prática. Tá? Uma terminologia, mas a ideia é a mesma. Então, você poderia dizer, a American Airlines em 2001 praticou preços predatórios para desencorajar a entrada no setor. Então, você poderia dizer, pô, irracional, o cara está vendendo abaixo do custo. Claro que ele não vai fazer isso o tempo todo, senão ele quebra. Mas é criar a reputação de que você é meio, entre aspas, irracional, meio maluco, para ganhar o jogo. O que isso tem a ver com a política macroeconômica? Bom, o pessoal diz que também tem um jogo do covarde, ou um jogo de quem pisca primeiro, também chamado, entre a política fiscal e a política monetária. Então, por exemplo, na época que o Lula era presidente, não sei se vocês vão se lembrar, tinha o ministro Mantega, era o ministro da Fazenda, e o Henrique Meirelles era o presidente do Banco Central. Então, o jogo funcionava da seguinte forma, era como se o Banco Central dissesse para a Fazenda, se você gastar muito, eu subo os juros. E mantiveram essa política, né, bem dura e criaram uma reputação de que se o governo gastasse demais e ameaçasse a meta de inflação, o Banco Central subiu os juros. Então, de certa forma, isso aí assegurava que as duas políticas cooperassem e o resultado disso em termos de inflação foi claramente superior ao que a gente teve aí nos 4 últimos anos. Então, o pessoal faz esse tipo de análise, essa relação entre a política fiscal e a política monetária. É lógico que elas pertencem ao mesmo governo sempre, mas é a ideia de que tem mais cooperação, coordenação entre elas ou não. Então, é um outro campo em que a gente aplica, enfim, teoria dos jogos, etc, 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 etc. Então, tem muitas aplicações, tá certo? Eu queria agradecer aqui a audiência, ao convite para dar esse curso aqui junto com o Décio, tá? Então, em meu nome, em nome dele, em nome da FIP, a gente agradece esse convite. Vocês são um público seleto, um público, pelo que eu tive conversando, muito inteligente, muito interessado, isso é gratificante para o professor. E eu queria também dizer o seguinte, como eu disse antes, eu acho que há uma mudança depois que a pessoa realmente toma contato com essa coisa da teoria dos jogos. Eu acho que vocês já devem estar pensando em várias situações, até mesmo da vida privada de cada um. E não se esqueçam que sempre tem que combinar com os russos. Tá ok? Alguma pergunta, pessoal? Dúvidas? Uma coisa que eu ia dizer antes da gente encerrar, uma coisa que eu ia dizer para vocês também é o seguinte, em termos de leitura, eu falei aquele livro Jogos de Estratégias, tem um livro também de teoria dos jogos, de um autor chamado Fiani, eu não me lembro agora o primeiro nome dele, que também é um texto acessível. Tá? Tem aquele livro que você me mostrou, né, o livro Manual de Professores da USP, tem um capítulo, é bem resumido, mas tem os principais elementos da teoria dos jogos. Tá? Eu dei aqui umas referências também. Tem aquele livro, Teoria dos Jogos e Lei, mas aquele livro é um livro mais avançado, é muito bom, é o texto de referência, mas aí, para vocês aprofundarem ainda mais o que foi visto aqui, e assim, não exige mais matemática do que a gente viu aqui, tá certo? Mas é um livro denso, é um livro mais complexo, porque a gente não analisou aqui, porque não dá para ver tudo, a problemática de você ter incerteza, porque a gente sempre está assumindo conhecimento comum, mas você pode ter regiões, se pensar num jogo estratégico, pedaços daquela árvore de decisões onde você tenha incerteza, onde não seja possível visualizar o que está acontecendo. Então, nesses jogos de incerteza, evidentemente que é uma mudança na regra do jogo, você pode ter outros resultados, inclusive do ponto de vista da lei, do ponto de vista jurídico, você pode ter outros resultados. Então, esse complicômetro, né, digamos assim, mas ao mesmo tempo uma abordagem mais realista, ela também deve ser considerada. Eu diria que aqui tem as duas suposições básicas, a gente tem que tomar muito cuidado com elas. A primeira, a racionalidade dos participantes.
não confiem totalmente na racionalidade do ser humano, no sentido que a gente está entendendo aqui, que o cara está sempre interessado em maximizar o resultado, o payoff, tá certo? Então, nem sempre isso é assim, em alguns casos. E, segundo lugar, a gente também está assumindo que todo mundo não só vê a matriz, mas entende todas as regras do jogo. E isso pode não ser real, tá certo? Então, de repente, você pode ter, no âmbito jurídico, de repente as pessoas ou as empresas, elas podem não estar conscientes da lei, dos alcances da lei, ou da situação delas perante os códigos, né, de lei. Então, isso pode mudar também o resultado. A gente está assumindo racionalidade e está assumindo aquela história do conhecimento comum. Então, nesse livro aí mais avançado de teoria dos jogos e lei e direito, ele então aborda essas situações em que você tem certeza, em que você tem uma das partes do jogo tem mais informação que a outra. Então, isso pode alterar completamente o resultado. Ok? Pessoal, um prazer. Boa sorte aí a todos, tá? De repente nós nos vemos aí em algum outro curso, em outro lugar ou aqui, mas foi um prazer, tá? Então, bom fim de semana a todos e obrigado pela assistência.